implantar ainda uma unificação do sistema. Porque tem que pensar um pouco que a Espanha tem bastante descentralizado algumas coisas em relação a nós, por exemplo. Então, cada região fez o seu e se esqueceram de que você pode passar de uma região a outra, né? entre aspas. E quanto aos profissionais, pois a situação econômica piorou, se perdeu, os salários diminuíram, mais horas e menos salários, e menos profissionais para substituir em férias, congressos e investimento em equipamentos. Isso com a crise que começou em 2007 lá. Com relação à farmácia, em 97 se estabelece que a farmácia é um estabelecimento sanitário privado de interesse público, sujeito então à planificação sanitária que estabelecem as comunidades autônomas, na qual existe um farmacêutico titular, que é o proprietário da farmácia, e assistido por outros auxiliares ou outras pessoas. Tá? Em 2006, esse atual modelo foi referendado e se incorpora, então, o conceito de atenção farmacêutica, reconhecendo, assim, o trabalho do farmacêutico como um agente de saúde. Ou, então, na Espanha, o titular da farmácia, ou seja, o dono da farmácia, tem que ser farmacêutico. Tá? Ele pode estar sozinho ou associado a outro, como um sócio. E só pode ser proprietário de uma farmácia. Então, a média de habitantes por farmácia é uma das mais baixas da Europa, está em, você comentou, 2.143 na Espanha em geral. E que 97% da população dispõe de uma farmácia na sua cidade de residência, tanto de tipo urbano, rural, semi-urbano ou turístico. Existe uma estrutura de serviços profissionais, e aqui fica um pouco duvidoso com o que é serviços profissionais, porque antes falando de outros serviços profissionais, mas acho que estão falando de outra coisa. Mas aqui no sentido de serviços profissionais, aqui o que o que oferece o conselho equivalente ao nosso, que lá se chama colégio, os colégios, né, de farmacêuticos, que são como assim a peça fundamental de integração do farmacêutico toda a rede. Então, isso é pago pelos próprios conselhos, aqui não estamos falando de dinheiro público. Então, eles têm, obviamente, a dispensação de medicamentos e produtos sanitários, que é a farmácia em si, tem um conselho farmacêutico, um sistema de faturação de receitas, porque depois eu vou falar um pouco mais disso. O sistema de faturação não é cada farmácia com a comunidade, as farmácias recebem do conselho o pagamento dos medicamentos que se faz, né? do que se consome no mês. O conselho também tem como uma base de dados que chama Bot Plus, né, para ter a informação de medicamentos em linha informática, fazem campanhas sanitárias, distribuição dos medicamentos, obviamente, porque lá também a distribuição está em mãos de bastante de farmacêuticos e cooperativas de farmacêuticos. Existe um plano nacional de formação continuada, atenção farmacêutica, gestão recolhida de resíduos farmacêuticos, isso é muito, muito importante, que é o SIGRE, financiado também pelas farmácias e pelo Conselho, que é um plano nacional também e que recolhe, lá as pessoas não tiram o resto da medicação, caixas, o que seja, não se tira no lixo, leva à farmácia. Então, a farmácia faz a recolhida de toda a medicação sobrante, caducada, não caducada, tudo, da bula, da caixinha, tudo. Tá? E esse é um sistema que é financiado pelas próprias farmácias e pelo Conselho. Também tem uma plataforma de informação sobre abastecimento de medicamentos, porque lá às vezes há problemas com falta de medicamentos, que está relacionado muito com a exportação, porque a Espanha tem é bastante baixo o preço do medicamento em relação ao resto da Europa. E também tem uma intranet farmacêutica corporativa, né, que é uma rede privada relacionada a toda a profissão, atenção, formação, receita eletrônica, também que cada farmácia está conectada a uma rede, mas é uma rede privada, virtual. Bem, até agora eu falei mais ou menos em geral da Espanha como uma entidade geral, como um Estado. E agora eu vou falar um pouco mais do Serviço Catalão de Saúde, que é onde eu trabalhava. No estado que eu trabalhava se chama Catalunha, se chama CatSalut, do Serviço de Saúde.
Então, o que é o assegurado? O assegurado seria o equivalente ao nosso paciente, é a pessoa que tem um seguro público, no caso, né? E essa pessoa, então, ela é assignado um nível de cobertura e um nível de prestação, do que ela tem que pagar cada mês para ter acesso a esse sistema. Então, quando você vai fazer o que ele chama tarjeta sanitária individual, que é um cartão de saúde, nesse momento aí, vai a partir do teu imposto de renda, você vai saber quanto é que você vai pagar. Tá? E o status seu. Esse é o cartão, né? É como se fosse um cartão de crédito com barra também, que passam com você. Depois eu explico mais, para ter uma ideia do que é. Já voltarei a esse tema depois. Agora, só para vocês terem uma ideia, então, que serviços tem em Catalunha agora? Estamos falando de atenção primária e comunitária, atenção em especialidade hospitalária de agudos, atenção sociossanitária, atenção à saúde mental. São os serviços do Sistema Catalão de Saúde, tá? Agora em geral. Atenção farmacêutica, que aqui também é uma coisa um pouco complicada, a atenção farmacêutica. É que eu entendo a atenção farmacêutica quando existe segmento farmacoterapêutico só. Não, senão seria assistência farmacêutica. Não sei. É uma questão de discutir. Então, prestações complementares, atenção telefônica em linha e outros serviços. Por exemplo, lá os diabéticos têm uma sessão mensal de atendimento podológico, não? Por causa do pé diabético e tudo isso. Então, como é que é o modelo de pago? Há medicamentos que tu paga várias porcentagens, tá? Alguns é 10%, às vezes e às vezes são 100%, ou o que seja. O sistema público financia esses medicamentos, que tem que ser feito com uma receita, que eu vou mostrar depois, uma receita pública, eletrônica. Só estão dentro do sistema os medicamentos que não superam o preço de referência, ou seja, lá o medicamento é controlado pelo governo, o preço, e por isso que são tão baratos em comparação a outros países da Europa. E esse preço é estabelecido, né, com ordem ministerial. Atualmente são como 4.000 medicamentos nesse sistema, e sempre inclui pelo menos um genérico de cada classe. Então, você tem uma renda, e essa renda te vai levar a ter um certo nível de cobertura que tem que pagar, né? Eu vou mostrar aqui já diretamente, assim. Então, os pensionistas, segurados pensionistas, os que são aposentados, se eles têm uma renda inferior a 18.000 euros ao ano, pagam 10% do valor da medicação, mas esse valor não passa de 8,23 ao mês. Isso aqui. Você vai na farmácia, retira a medicação até 8,23. Se deu mais, já não paga mais durante esses 30 dias. Rendas de 18 a 100 mil, paga 10% também, mas paga 18,52 é o máximo. E rendas a partir de 100 mil são 60% e paga 61,75 ao mês. E aí alguns coletivos isentos que eu vou falar depois. Esse é o pensionista ou o aposentado. Se você é um ativo, ou seja, que você trabalha, então você vai pagar 40% do valor da medicação, que sem máximos, você ganha menos de 18 mil ao ano. Lá, normalmente, o salário é anual, né? Você recebe mensalmente, mas você calcula quando você vai receber tanto ao ano, como mais estilo americano. A renda entre 18 e 100 mil pagam 50% e a partir de 100 mil, 60%. Estão excluídos as pessoas afetadas do síndrome tóxico, que foi um caso que houve nos anos 80, que houve uma intoxicação de umas 20 mil pessoas por um problema de um azeite que estava adulterado e que matou várias pessoas, e acho que essas pessoas não têm direito porque isso nunca, algo assim, tem direito à medicação gratuita. As pessoas com discapacidade, as pessoas que têm diminuídas, os que têm renda de integração social, que são aquela renda mínima, que uma pessoa que não trabalha não tem renda nenhuma, pois recebe uma renda mínima.
E essa pessoa também não tem direito à medicação gratuita. As pessoas que são desempregados, mas deixaram de receber já o seguro-desemprego e, aún assim, ficam sem trabalho. Então, essas podem receber a medicação gratuita. E os que são derivados de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Então, a receita eletrônica, ela funciona em toda a centro de atenção primária de todas as farmácias de Catalunha. Então, o médico prescreve uma medicação, ou faz um plano de medicação, vocês vão ver depois, e com esse plano de medicação, a pessoa vai na farmácia e entrega o plano de medicação com a sua carteirinha da farmácia, tá? Esse plano de medicação, ele é variável, a quantidade pode ser 2 ou 3 tipos de tratamento, pode ser tratamento de longa duração, tratamentos de caso necessidade e tratamentos de curta duração. Então, dentro do plano pode ter os 3 tipos de tratamentos e tem umas validades diferentes e assim. Alguns pacientes não podem usar, não se usa a receita eletrônica, por exemplo, casos que não tem o cartão, pois não tem acesso ao sistema, ou se são medicamentos receitados fora de Catalunha, por o problema que eu já disse antes, que cada comunidade tem o seu. Quando é uma forma magistral, tem que ser aí uma receita diferente. E quando é um atendimento domiciliar, que às vezes muitos médicos vão à casa da pessoa, quando a pessoa não pode se locomover, e esse, pois aí são receitas normais, né? Então, a receita é isso. Vocês podem ver que, bem, tem aqui, num lado direito, a informação da farmácia, que é um código de segurança. Esse código muda cada vez que vai ao médico, ou cada vez que você vai a um centro de saúde, ou vai a urgências, anula sempre, e sempre tem que ter um novo. Então, se a pessoa vai num centro, vai numa urgência, no hospital, e depois vem com a folha antiga, na farmácia vai estar anulada, vai ter que ir de novo no centro de saúde e fazer uma nova, né? Modificar o segurança. Aí vai o nome, e do outro lado o nome e aquele número com letras é o cartão sanitário dele. Então ele pode ter um tratamento que tem aí a duração, né? A data até que vale e como é que se toma, às vezes um comentário. Em caso que necessite, são medicamentos tipo paracetamol, vai sair cada 15 dias sai uma caixa que a pessoa pode retirar. E os outros vão saindo normalmente é mensal, né? Vai uma vez por mês na farmácia. Ou tratamentos de curta durada, que seriam tratamentos curtos, né? Tem um resfriado, alguma coisa, pois se lhe dá um tratamento para uma semana. Pois vai valer uma semana e anula, a partir mudou a data, pois olha, tem até dia 12, pois de 2 a 12 de janeiro, por exemplo, ou de 6 a 7, e assim. E embaixo aqui, interessante, no final, aqui não sei se tem ponteiro, não. Tem ponteiro aqui? Não. Bem, embaixo põe aí, aqui, não sei se vocês veem, que eles põem o preço, o valor, aqui, o custo orientativo desse plano é de 250 euros. Isso aqui põe o preço do custo do que você está levando. Isso é relativamente novo, faz uns 2 ou 3 anos, que é uma medida, como dizer assim, para que as pessoas saibam o que estão gastando com o sistema, né? Para evitar, assim, que tinha muito, né, que antes, quando não havia receita eletrônica, faz uns 4 ou 5 anos atrás, as receitas eram em papel e havia assim como, era para o filho, para o pai, para a mãe, e os médicos também não importavam muito, era muito gasto. Então, com isso diminuiu muito os gastos. E, ademais, é uma forma de conscientização. Tá. Então, como é que funciona? Um pouco mais prático. A pessoa vai então com esse plano e com o cartão. Eu passo isso no leitor e então me sai no computador toda essa medicação, tá? Então eu busco a medicação, no caso assim prático, sem entrar em conselho, nada, assim, bem o prático. Passo a medicação e essa medicação vai restando informaticamente, né? E de cada medicação eu tenho que tirar o que chamam um cupom precinto. Essa é uma caixa de azitromicina, de um genérico. Vocês veem que tem um código de barras. Então você tem que cortar esse pequeno código de barras aí e entregar a caixa ao paciente. Esse código de barras depois a gente vai
colar numa folha, tipo umas folhas que vem que dá uns 30 cupons. Tá? Porque essa é a nossa prova que nós dispensamos essa medicação, tá? Para poder cobrar do seguro depois. Então, o seguro tem o sistema, no momento que você passa a medicação, já vai para o sistema, para os casos de saúde. E depois, no fim do mês, você tem que reunir isso que já está no computador e mais enviar todos esses precintos, todos esses cupons, para o conselho. O conselho tem uma empresa terceirizada que faz um scanner de todas essas folhas para conferir e bater com o que está foi vendido eletronicamente com o que está fisicamente, com os cupons físicos, né? E a partir disso te sai uma fatura. Então o governo, no caso da comunidade, paga ao conselho e o conselho repassa às farmácias esse valor. Fica com um pequeno porcentagem para financiar todo esse processo e repassa às farmácias o que cada uma tem que receber. O que mais? Então, agora entra um pouco do que falou o companheiro da tarde, no que é a carteira de serviços, que é o que você está falando um pouco aqui também discutindo. Bem, lá existe o que chamam carteira de serviços, né, que é como aportar um plus ao sistema. Tá? Essa carteira tem que existir uma série de atividades, tá? Mas tem que ter um protocolo definido e uma formação específica obrigatória do farmacêutico. E essa acreditação do serviço, da formação, é baseada no profissional e não no centro de saúde. Sabe? A oficina de farmácia, como diz, a farmácia tem que pedir autorização para algumas coisas para poder ter esse serviço. O farmacêutico tem que também estar acreditado, tá? Está basado mais, porque se o farmacêutico vai embora, ele leva essa formação e a farmácia, se não tem um outro que tem essa mesma coisa, não pode mais dar o serviço. Então, só para vocês terem uma ideia, os serviços, como está dividido lá? Tem serviços essenciais ou básicos, os serviços complementares e serviços colaborativos. Serviços essenciais, o que faz toda a farmácia, é obrigatório, né? Então, nós temos serviços complementares, que são voluntários, que está em relação à participação em programas específicos de saúde pública, que depois vou comentar o que é. E os serviços colaborativos, que também são voluntários, que é uma colaboração entre profissionais. Tá. Então, aqui mais ou menos alguns serviços, os essenciais é o que toda a farmácia tem que fazer, obrigatoriamente. Pois os programas específicos de saúde, que são os complementares, seriam como identificação de fatores de risco cardiovascular, identificação precoce de patologias, programa de mantenimento da metadona, apoio e informações a escolas e entidades associativas. Depois temos serviços colaborativos, que seria, no caso, o uso de medicamento SPD, que depois eu vou comentar o que é. Suporte e tratamento de início de um segmento farmacoterapêutico. E autocontrole, verificação de parâmetros biológicos, seria a glicose e essas coisas assim. Para chegar em isso, estava lendo, não tenho a lâmina, mas começaram com, a ideia era que se fizeram como um consenso também, como juntaram como uns 160 ideias de possíveis serviços. E foram fazendo um funil e chegaram em 14 serviços que se podem implantar. De 160 para chegar a 14 que são possíveis de implantar atualmente na farmácia. Não todas as farmácias são obrigatórias ter esses serviços, né? E essa seleção do que quer e o que quiser ou não quiser servir vai depender da cada farmácia. Vai depender, então, da necessidade ao redor, o tipo de paciente que você tem, se você está acreditado para fazer esse serviço, o conhecimento da atividade, ou a demanda por essa atividade, o espaço físico da farmácia, que também é importante, porque tem serviço que precisa ter um espaço próprio, se a farmácia não tem como montar. E o tempo e os recursos para me perdi no português, desenvolver essa atividade. Então, esses são os
programas, 14 programas que se podem fazer em Catalunha, porque isso também depende de cada comunidade. Tem o programa de mantenimento com metadona, que é para viciados, né, em heroína, porque a Espanha teve um problema muito sério com a heroína nos anos 80, mas continua ainda não tão sério, mas que tem bastante problemas. O programa de intercâmbio de seringas, que está relacionado tanto ao problema da heroína como ao problema do AIDS, né, principalmente. Só que você vai à farmácia, a farmácia tem um sistema que você pode trocar da tua seringa antiga ou o que seja, e te dá uma nova, isso na farmácia, tá? Pode ser. É gratuito, no caso. Ortopedia, que lá tem uma especialização, você não pode vender nada de ortopedia se você não tem um farmacêutico que fez uma especialização no tema de ortopedia. Tá? Programa do tabaquismo, né? Que também tem que fazer o farmacêutico tem que fazer um curso específico sobre o tema, porque a ideia não é só dar conselhos, né? É realmente fazer um segmento do processo junto com o médico. O médico vai receitar o que seja necessário, se quer usar a medicação, mas ele vai seguir na farmácia todo o processo, que pode levar meses, né? Participação em estudos clínicos. Eles estão também passando alguns medicamentos que são de uso hospitalário para você retirar na farmácia, que está mais perto da tua casa e não ter que ir ao hospital. Tá? São medicamentos específicos que vêm também com selo específico. Participação em estudos clínicos, fórmulas magistrais, atenção farmacêutica, serviço de atenção farmacêutica a residências geriátricas, programa de cribagem, que seria o equivalente, por exemplo, que não sei se existe aqui, câncer de cólon. Em vez do paciente ter que ir no médico, o médico vai pedir o exame e tudo. Então, eles fizeram... O centro de saúde olha dentro de um certo parâmetro de idade. Por exemplo, os pacientes a partir dos 50 anos, é interessante que faça... Então, eles fazem, por exemplo, o sangue oculto, que é a primeira cribagem, no caso, para esse caso. Então, todos os pacientes daquele centro de saúde recebem uma carta, dizendo você, é voluntário, obviamente, vá à farmácia, as 5 farmácias mais perto do seu centro de saúde, o indica, e a pessoa, se quer, pois vai lá, e recebe o potinho, o que seja, para fazer, e traz à farmácia, e depois a farmácia repassa ao centro de saúde para fazer o teste. Conselhos nutricionais. E aí nós também temos aqui uma questão que é: o que está dentro do nosso âmbito não está, porque é uma discussão lá. Que uma coisa é você dar uma dieta com quantidade, calorias, tantos gramas e tudo, e outra coisa é você aconselhar em termos sem valores, né? Sem dizer, então, simplesmente dizer você pode comer maçã, comer isso, aquilo, mas sem botar valores, sem fazer uma dieta, né? Tudo indica que o farmacêutico poderá fazer aconselhamento sem valores, sem ser uma dieta, que também, em teoria, a não ser que seja um farmacêutico que tenha feito o curso, nesse caso. E quando já com dieta, isso se contrata uma nutricionista na farmácia para atender uma vez à semana, né? Então, vai estar lá, e se tem clientes da farmácia, ou que seja, que querem participar, pois tem a nutricionista aí à disposição. Pois a docência, a educação sanitária e o SPD. O SPD é um sistema personalizado de dispensação, que é isso aqui, mais ou menos, quando eu fiz o curso, é que você prepara a medicação para uma semana. Tá? Você faz, aqui também é obrigatório fazer um curso. Todos esses cursos, em geral, são dados pelo Conselho de Farmácia, né? Então, você tem aí, pode fazer o curso, e alguns são pagos, outros não. Só que nesse caso aqui, no caso dessa, você faz... Primeiro, o paciente normalmente é derivado do médico, aconselho o SPD. Então, o paciente vai à farmácia com o seu plano de medicação. Se a farmácia está habilitada para fazer esse curso, também tem que ter uma autorização
do conselho, pois se consegue, então, você segue um protocolo. Por exemplo, toda a medicação que o paciente tem em casa, ele tem que trazer para a farmácia, não pode ficar com nada em casa. A não ser que seja o típico um resfriado, coisa assim. Mas a medicação de uso diário, crônico, isso tudo vai para a farmácia. Se faz uma primeira avaliação com uma entrevista com o paciente, para saber como ele toma, que ele toma, o que ele sabe, o que não sabe. E a medicação toda também se avalia, faz tipo um segmento farmacoterapêutico, tá? E então uma vez à semana ele vem à farmácia e recolhe esse blister que se chama lá, onde tem a medicação de toda semana. Então, cada vez que ele vai ao médico, ou se a gente também tem contato telefônico com o médico, sai algum problema, isso para tentar resolver. É aqui a parte de trás, aí onde tem escrito à mão, isso é feito em computador e tudo. Isso melhora muito, muito os suplementos polimedicados, melhora muitíssimo a toma da medicação. Porque você tem aí, sabe, se a pessoa esqueceu de tomar, ela deixou, saltou. Então, tu tem bem claro. E tentam pôr também um pouco de figurinhas para aqueles que são analfabetos, que ainda existem lá, algum perdido, mas tem. Né? Noite, cena, comida, desayuno. Bem, e para terminar um pouco mais, e o farmacêutico? O farmacêutico, como já disse, você falou, ele tem uma média de 5 anos, um curso de 5 anos de licenciatura, né? Mais ou menos em média 5 anos, o mínimo é 4, mas em média 5 anos. E ele sai como, esse aí é um grau de farmacêutico licenciado em farmácia. Mas aí, se ele quer fazer uma especialização hospitalar, análises clínicas, ele faz o que chamam FIR, que é o equivalente ao médico residente, tá? Que é o farmacêutico interno residente. Então, ele cada ano eles lançam um número de vagas, que são 200 e poucas vagas em geral ao ano. Você tem que fazer uma prova, e também vale notas, e tem várias coisas que não vem ao caso agora. E esse é anual, e superado isso, você tem mais um período de formação que varia de 2 a 4 anos. Eu sei que para análises clínicas são 4 anos mais, radiofarmácia são 3, farmácia hospitalar são 4, se não me engano. Só que aí já inclui uma remuneração. Okay? E você vai trabalhar num hospital em geral, ou num laboratório, e vai seguindo uns parâmetros de provas, e tem um tutor e tudo isso. E, em termos de práticos da nossa profissão, lá existe o que se chama um convênio coletivo. Deixa eu só pegar um material aqui, isso que eu não sei de memória. Sim. Só para comentar, pois nesse convênio coletivo, que é um convênio assinado com um sindicato, e os farmacêuticos varia muito, pode ser a nível de província, a nível de estado, a nível da cidade de Barcelona, tem um próprio só para a cidade de Barcelona. Você vai ter uma classificação profissional, porque lá o farmacêutico é farmacêutico titular, que é o dono da farmácia, existe o farmacêutico regente, o farmacêutico substituto e o farmacêutico facultativo. Você pode subir como hierárquico, pode melhorar na carreira, né? E aí o adjunto ainda, conforme o tempo e outros tipos de promoções, vamos dizer assim. Também se trabalham 40 horas, então tudo que é mais de 40 horas pagas é hora extra. Normalmente as férias são 21 e mais 9, são 21 dias e depois 9 durante o ano. Muitas farmácias fecham, férias coletivas, bem comum. Fecham esses 21 dias, para que não tenha que pôr outros farmacêuticos substituto, fecham a farmácia. A gente tem também lá umas licenças, maternidade, de casamento, morte, coisas assim. Tem uns plus, você noturno, que suponho que aqui também tem, ou de substituto, também, porque no caso que o farmacêutico, o dono da farmácia não está, assume, vamos dizer assim, a farmácia nesse momento o substituto, que tem um plus por ser substituto. Tá.
Também tem gratificações extraordinárias para o transporte, tem um regime disciplinário também com sanções, né? Graves, leves, faltas e coisas assim. Tem um seguro, que a farmácia obrigatória tem um seguro de saúde, seguro monetário, né? Seguro de vida para os farmacêuticos. E tem a formação, que tem desconto em informação. Que mais? Não me lembro mais. Que mais? Acho que é isso. Paro por aqui. Tem mais coisas, mas... Pois nada. Obrigado. Obrigado, Henrique. Passamos agora para a Patrícia, que vai nos contar um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico no Canadá. Boa noite, pessoal. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui na frente de tantas pessoas que eu conheço também, né? Agradecer primeiro de tudo o CRF pelo convite para poder estar aqui hoje dividindo um pouco da minha experiência que eu adquiri no Canadá com colegas farmacêuticos, futuros colegas farmacêuticos também, provavelmente, né? Tá todo mundo me escutando, tô falando muito baixinho. Eu tô um pouquinho rouca, então se por acaso vocês aí do fundo não conseguirem escutar, por favor, me avisem, tá? Que eu vou tentar aumentar um pouquinho a voz. Então, eu vou começar falando, primeiro de tudo, sobre o sistema de saúde canadense em si, só para conseguir ambientar o papel do farmacêutico dentro do sistema de saúde canadense e também para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funcionam os serviços farmacêuticos inseridos dentro do sistema de saúde. Então, o sistema de saúde canadense em si é considerado por muitos especialistas em saúde pública como um modelo para o mundo inteiro. Obviamente, tem muitas falhas, tem muitos problemas embutidos nesse sistema da maneira que ele é, mas, tendo dito isso, vocês provavelmente vão ficar bastante surpresos quando eu digo que o sistema de saúde canadense é bastante parecido com o nosso SUS. Sim, é. No sentido de que é um sistema único de saúde, sistema público financiado pelo governo, então subsidiado pelo governo totalmente, inteiramente, com dinheiro público. E também existe um sistema privado que é complementar ao sistema público. Então, bastante parecido com o que acontece aqui no Brasil. Para cobrir atendimento médico, atendimento odontológico, os medicamentos e os serviços farmacêuticos também. Agora, a principal diferença está nessa inter-relação, que, na verdade, o sistema público canadense ele vai servir para cobrir atendimento médico, atendimento hospitalar. De graça, totalmente para qualquer pessoa, para qualquer canadense, independente de estado social, independente de dinheiro, né, de situação financeira. Então, seja lá uma pessoa extremamente rica quanto uma pessoa pobre, vai ter exatamente o mesmo atendimento de saúde pelos mesmos médicos, nos mesmos locais, sem diferenciação nenhuma. Enquanto o sistema privado é um sistema complementar, como deveria ser aqui no Brasil, né? Os sistemas privados são chamados de complementares e deveriam ser complementares. Mas aqui não acontece assim. Aqui o público e o privado, eles meio que se sobrepõem. No Canadá, o privado é só para cobrir aquilo que o público não paga. Ou seja, atendimento odontológico, medicamentos e serviços farmacêuticos também. Agora, isso é no geral do Canadá. Mas cada província tem independência política, então muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje é aplicável para a província de Ontário, que foi onde eu recebi a minha licença, onde eu tenho a minha licença, que inclui a cidade de Toronto, provavelmente que é a mais conhecida de todo mundo, Ottawa, que é a capital do país, né? Então é uma das maiores províncias em termos de população do Canadá. Um detalhe, então, importante do que existe na província de Ontário é esse ODB, que é o Ontario Drug Benefit, que é um sistema como se fosse complementar àquele sistema público. Então, para aquelas pessoas que são idosas, acima de 65 anos, e para pessoas que não têm condições financeiras boas, que têm uma situação financeira mais baixa, eles conseguem se enquadrar dentro desse ODB, que funciona como se fosse um sistema privado, em termos de que ele vai complementar o sistema público. Então, a pessoa consegue também, além do atendimento médico gratuito, consegue receber atendimento odontológico e medicamentoso de graça e serviços farmacêuticos também totalmente de graça. Isso se enquadrarem dentro do ODB.
Então, dando esse panorama geral de como funciona o sistema de saúde canadense, aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor de como é que funciona essa parte dos serviços farmacêuticos em si, que é o que a gente vai discutir mais aqui nessa mesa redonda hoje, né? Então, um apanhado geral, os serviços farmacêuticos no Canadá, eles podem ser divididos nessas três... Desculpa, eu estou tirando as costas, né? Dessas três classes. Então, tem aqueles serviços de dispensação que a gente chama de essenciais, que são os rotineiros, que todo farmacêutico no Canadá inteiro vão disponibilizar esse serviço para todos os pacientes do Canadá inteiro. Eles não são simplesmente rotineiros, eles são obrigatórios. Então, toda prescrição que entra e que sai da farmácia vão passar por esses serviços rotineiros do farmacêutico, esses serviços essenciais de dispensação. O reembolso para esses serviços, ele é através do que a gente chama taxa de dispensação, que é paga por prescrição. Então, cada prescrição que sai da farmácia tem esse pagamento dessa taxa de dispensação, que o quanto vai ser pago vai depender do plano de saúde que a pessoa tiver, ou se então ela estiver dentro do plano público, né, do ODB, ou então se ela desembolsar dinheiro do bolso mesmo, né. Cada farmácia tem a sua taxa de dispensação. Pode colocar o valor que quiser, na verdade, né? Obviamente que se tu tiver uma taxa de dispensação muito alta, tu não vai ter cliente. Então, tem que ter mais ou menos uma média, né? E o ODB tem o que a gente chama de cap, que eles só pagam um máximo de... Até pode ter mudado esse valor agora, mas na época que eu morava lá era $7,99. Então, se a tua empresa queria cobrar um dispensing fee, uma taxa de dispensação de $15, tudo bem, podia. Mas o governo só vai te desembolsar $7,99. A não ser que você seja pagador, e aí paga do teu próprio bolso, tu vai ter que pagar os $15. Adicional, então, a esses serviços de dispensação, pode ter serviços que a gente chama de serviços ampliados, que são serviços extras que a gente pode embutir nas prescrições. Que aí eu vou comentar um pouquinho mais e detalhar sobre esses serviços. O reembolso desses serviços, especificamente, através do que a gente chama de taxa profissional. Então, além daquela taxa, por prescrição também. Então, além daquela taxa de dispensação para cobrir os serviços básicos do farmacêutico, vai ter também essa taxa profissional. Vou explicar mais adiante também como é que funciona. E, além disso, serviços especiais, que é algo bastante novo no Canadá. Entrou em vigor agora uma lei, eu acho que foi em 2011, se eu não me engano, no finalzinho de 2012, final de 2011, começo de 2012, que é para estender o escopo de prática do farmacêutico. Então, essa lei especificamente, ela ampliou os serviços que um farmacêutico pode fornecer numa farmácia. Para esses serviços específicos, então, o pagamento é através do serviço prestado. Então, não precisa estar embutido numa prescrição, não precisa estar vinculado numa prescrição. Se o farmacêutico acredita que é necessário que aquele paciente tenha esse serviço, passe por esse serviço, pode ser oferecido e o paciente vai pagar, então, ou dependendo do plano de saúde, o plano de saúde vai pagar pelo serviço prestado. Vou começar falando, então... Está falhando a impressão minha? A impressão tá. Então, começar falando dos serviços especiais em si, né? Os essenciais, aqueles que todo farmacêutico faz dia a dia na farmácia. Ali vocês têm a figura de uma farmacêutica típica canadense. Numa farmácia tipicamente canadense, aí vocês já têm uma pequena figura de como é que é mais ou menos o ambiente de lá, né? Ali é o dispensário, a parte de trás, que os pacientes não têm acesso, obviamente, né? Só os farmacêuticos e os técnicos. Algo que é bastante diferente daqui do Brasil, que deveria ser implementado aqui no Brasil, porque a gente tem a capacidade de fazer isso, é o fracionamento de medicamentos. Isso é uma rotina nossa. Os medicamentos saem fracionados de acordo com a prescrição do paciente. E essa taxa de fracionamento já está embutida nessa taxa de dispensação que eu comentei com vocês lá no começo, né? Então, além disso, do ato de dispensar, de vender e de manipular medicamentos, toda farmácia pode manipular, não precisa ser especificamente uma farmácia de manipulação. A gente tem lá um cantinho que chega até a ser engraçado assim, para nós farmacêuticos brasileiros, que a gente está tão acostumado, né, com toda a regulação em cima de farmácia de manipulação, que tem que ter um monte de frescurinha, né? Lá não, lá é praticamente só uma bancada, mistura o cremezinho ali, deu, manipulado. É mais ou menos assim que funciona lá, é até bem engraçado, né? Uma das funções principais do farmacêutico, então, supervisionar o dispensário. O dispensário, então, se alguém não tem muita familiaridade com esse termo, o dispensário é só aquela parte de trás do balcão, tudo que está para trás do balcão. Aquilo ali é a responsabilidade do farmacêutico. O que está para frente do balcão vai ser a responsabilidade do gerente da farmácia comercial.
Apesar de ter muito medicamento lá também, mas não é a responsabilidade do farmacêutico mais. Outros serviços essenciais que é como a gente gostaria que fosse aqui no Brasil, né? Que fosse dia a dia nosso de prestar atenção em assistência farmacêutica ali no balcão da farmácia mesmo, né? No Canadá, isso é realidade, isso acontece, é obrigatório. Então, é bem gratificante ser um farmacêutico no Canadá de ver que a gente consegue realmente botar em prática tudo isso que a gente gostaria de colocar, né? Então, aquela velha história de assistência farmacêutica. Avaliar o medicamento prescrito, quanto a se ele é apropriado ou não para aquele paciente, se ele vai ser eficaz para aquele paciente ou não, se vai ter interação medicamentosa com algum outro medicamento, se a posologia está adequada ou não. Isso tudo a gente faz quando recebe a prescrição.